nosso problema não é... Tem muita gente que diz, nosso problema não é a polícia, tem gente que acha que o nosso problema é a justiça do Brasil funciona. Não. Nosso problema é o sistema de justiça criminal, que tem polícia, Ministério Público, Defensoria, o Judiciário e o sistema prisional. Hoje, nada disso funciona muito direito no Brasil. Você encontra ilhas de excelência. Eu acho a nossa polícia é composta de heróis, porque são pessoas que vão para a rua arriscar suas vidas sem nenhuma garantia. Mas esse sistema todo precisa ser mudado. Por que ele ficou ruim? Porque ele foi dominado pela ideologia. O resumo do resumo é esse. A ideologia que dominou esse sistema é a ideologia do bandido é um pobre coitado, uma vítima da sociedade. Isso é uma forma simples de colocar, Leda, uma coisa que você vai ouvir expressa usando frases jurídicas super complicadas. Você vai conversar com advogados criminalistas ou com alguns juízes, desembargadores, eles vão falar num juridiquês. Se você pegar aquilo, botar no liquidificador, bater e coar, o que sai é isso. O bandido é um pobre coitado, não pode ser punido. Por isso que se criou no Brasil coisas que não existem em nenhum lugar do mundo, como, por exemplo, a prisão em regime aberto. O sujeito, ele consta lá na estatística como preso, mas ele está na rua. Mas ele está preso em regime aberto. Aí você fala, isso não existe, né? Isso, logicamente, se ele está na rua, ele não está preso. Não. Aí os juristas vão usar um linguajar juridiquês para te explicar que aquilo faz sentido, mas não faz sentido nenhum. Sabe o que eu descobri, Leda? Eu descobri que aqui no Brasil, o sujeito que é preso por estupro, preso, condenado, vai para um presídio, quando ele chega lá, ele tem direito à visita íntima. Assim, como é que pode caber na cabeça de alguém que o sujeito que foi condenado por um crime sexual violento, né, cuja vítima provavelmente vai ficar traumatizada pelo resto da vida, esse sujeito vai para o presídio e ele tem, olha a expressão, direito. Tem pessoas no Brasil que vão botar o dedo na sua cara e dizer que isso é um direito do preso, que não pode ser retirado. O que o criminoso no Brasil tem que fazer para perder esse direito? Nada, é um direito que criaram para ele, né? Aí você tem a tal da progressão de regime, o sujeito é condenado a 30 anos, depois de cumprir apenas um sexto, ele passa para o regime semiaberto. Tem o auxílio reclusão, que eu considero uma coisa obscena. Por quê? Se o criminoso tiver sido contribuinte do INSS 6 meses antes do crime, enquanto ele ficar na prisão, ele vai receber um valor de 1.000, eu acho que está agora 1.200, é maior do que o salário mínimo. Uhum. Aí as pessoas dizem, mas Roberto, esse dinheiro não vai para o preso, vai para ajudar a família do preso. É irrelevante para onde vai o dinheiro. O que é relevante é que é o Estado dando o dinheiro para um criminoso que está preso porque cometeu um crime. E a família da vítima? Onde é que está o auxílio vítima? Não existe. Se aquele preso tivesse sido preso porque matou um pai de família, a família que ficou sem chefe pode estar passando necessidade, mas quem está recebendo o auxílio reclusão é o preso. Então, Leda, é um monte A família de coisa. que se dane, né? A família que se dane. Essa cultura de proteção do preso é uma cultura mesmo que foi construída, né? A saidinha me irrita profundamente. É o tal do bom comportamento. Como é que o pedófilo vai ter bom comportamento na cadeia? Não tem nenhuma criança à vista. Claro que ele vai ter bom comportamento. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Óbvio, né? Exatamente. E, sabe, a saidinha do Dia das Mães, da Suzane Richthofen, tem coisa que é bofetada na cara da sociedade mesmo. Né? Uma mulher que matou a mãe, o pai, como assim ela tem direito ao Dia das Mães? Exatamente. É uma lei, Leda, que foi criada abstraindo-se totalmente do sistema de valores da sociedade. E aí, hoje eu descobri a explicação para isso. Agora eu entendo. Eu não conseguia entender isso. Eu não conseguia entender. E por que você entende agora? A lei penal, a legislação penal do Brasil,
ela não é feita sob influência dos valores morais da sociedade. Ela é feita direcionada por um grupo de lobby que atua no Congresso, que é composto por ideólogos, grupos de advocacia criminal e grupos de interesse sombrio, que eu não vou nomear aqui, mas todo mundo entende o que eu quero dizer. São esses grupos que, por exemplo, amanhã, vamos supor que você seja eleito a deputado. Amanhã ou depois você resolve criar uma comissão para estudar uma modificação da legislação penal para impedir que o criminoso sexual, por exemplo, tenha visita íntima. Imediatamente aquela comissão que você criou vai ser repleta de deputados que estão lá cumprindo uma missão que pode ser remunerada ou ideológica, e que vão fazer tudo para impedir você de conseguir fazer essa modificação na sua legislação penal. Por isso que o pacote anticrime quase que virou um pacote pró-crime. A coisa mais inacreditável que existe, né? Um pacote anticrime acabou sob a influência de um deputado radical carioca, cujo nome eu não vou citar aqui, mas só vou dizer que ele é grande frequentador da piscina do Copacabana Palace. É radical chique. A suspensão das operações policiais no Rio de Janeiro resultou de um pedido feito por outro deputado carioca, deputado federal, com o cabelo meio grisalho, foi eleito com uma votação gigantesca, até onde eu sabia, com o apoio de setores da igreja aqui do Rio de Janeiro. Ele foi ao STF pedir a suspensão das operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. E levou, né? E levou. É inacreditável, né? Pois é, essas coisas. O Rio de Janeiro também é inacreditável, né? O que acontece no Rio de Janeiro é inacreditável. Os governadores presos, os candidatos que se apresentam, a situação do Estado. Não sei mais o que vai acontecer com o Rio. Mas o Rio corre sempre, está sempre na corda bamba do absurdo, não é? Agora, você é deputado, você é suplente de deputado, você tem uma carreira política? Eu sou suplente. Eu concorri em 2018 a deputado federal, não fui eleito, fiquei como segundo suplente. Em 2020, eu concorri a vereador, também não fui eleito, fiquei como suplente. E acompanho a situação aqui do Rio de Janeiro, né? Desde a época da criação do Partido Novo, que foi... A gente começou em 2009, 2010. E o meu diagnóstico para o Rio, Leda, aqui a gente tem uma mistura que talvez seja única no Brasil de populismo corrupto, com extremismo de esquerda, com crime organizado. São coisas que já estão assim, né? Fazem quase, ou talvez já fazem totalmente parte da cultura do carioca, que choca muito quando a gente passa um tempo fora e volta, como aconteceu comigo, né? Eu passei 5 anos nos Estados Unidos. Quando eu voltei, eu vou te falar, a coisa que me chamou mais atenção, assim que eu voltei dos Estados Unidos, eu comecei a reparar, eu nunca tinha reparado nisso antes, as pessoas que ficam sentadas em cadeiras ou em carteiras escolares em algumas esquinas da cidade. São apontadores do bicho, não? Pois, exatamente. Eu nunca tinha reparado nisso. Aí eu comecei a reparar, Leda. Me lembro que eu trabalhava num escritório que tinha um desses apontadores ali perto. E eu via pessoas de todas as classes sociais indo lá fazer o seu joguinho. Isso foi numa época em que o Rio de Janeiro não era tão assombrado pelo narcotráfico. Naquela época, a manifestação mais visível do crime organizado eram os bicheiros, né? Eu ficava pensando, eu via, caramba, eu estou vendo ali o médico ir lá fazer o seu jogo do bicho, o porteiro vai fazer... Mas será que essas pessoas não entendem que elas estão alimentando um mecanismo do mal
será que elas não conseguem ligar os pontos, né? Saber que... E aí tem aquela história do Jogo do Bicho ser o grande financiador histórico do carnaval carioca, né? A deferência com que boa parte da nata da sociedade carioca sempre tratou os bicheiros. Essas coisas nunca se encaixaram na minha cabeça. Eu nunca consegui lidar muito bem com isso. Mas essas coisas eu acho que só acontecem no Rio de Janeiro. Não é? Eu cobri carnaval há muito tempo, eu entrevistei todos eles e conheci todos eles, conheci assim, o camarote do Castor, sabe que quando você vê no documentário da Netflix, você fala, mas era tido como normal, né? Você cobria aquele camarote, fazia parte da cobertura do carnaval carioca. Né? Eu me lembro de falar não sei quantos quilos de camarão, sabe? O consumo do camarote dele era uma notícia, entendeu? E por aí vai. No Rio é muito misturado, né? É diferente. Quando você vai para outra cidade, você leva um susto, porque, sei lá, tem o Jogo do Bicho, tem o narcotráfico, mas eles estão longe de você. No Rio eles estão misturados, né? Está tudo muito misturado. Porque pela própria geografia da cidade, pela tolerância com que se enfrentam as coisas e, ao mesmo tempo, eu fico com uma dificuldade de falar, não, tudo bem quando morrem 23 pessoas numa comunidade, porque aí sempre morre alguém que não tem nada a ver com a história, né? Então a gente fica com muita dificuldade de defender isso. Ao mesmo tempo, é claro que não pode proibir a operação policial, porque o morador da comunidade não bastou. Eles mudaram o nome de favela para comunidade, mas não fizeram nada para deixar de ser favela, né? Então, a comunidade é só uma expressão, porque a vala a céu aberto está lá, o esgoto está lá, o tiroteio está lá, o cara armado de fuzil no meio da rua enquanto as crianças estão indo para a escola está lá. Né? Tá tudo igual, só mudou o nome. Você não pode falar favela que é feio, você tem que falar comunidade. Né? Exatamente. Mas os problemas ninguém tentou resolver. Nem o Beltrame, quando o Beltrame tentou resolver, a contrapartida que era a escola técnica, pequenas empresas, que era uma participação, né, do governo incentivando e ajudando a comunidade a ocupar os jovens num emprego legítimo, né? E hoje eu vi uma declaração de alguém dizendo que o narcotráfico dá emprego. Do governador da Bahia. Como assim, entendeu? E tem também uma declaração do secretário de segurança dele, dizendo, o secretário de segurança numa reunião dizendo que tem vários amigos que fumam maconha e que eles fumam só para relaxar, que não tem problema. Leda, deixa eu te dividir com você algumas reflexões que eu tenho nisso, em relação a isso. Por favor. Eu morei até 1973 em Salvador. A minha família, meu pai é de Minas, minha mãe é do Rio Grande do Norte. Eles conheceram, foram morar em Belém do Pará, onde eu nasci, e depois foram para Salvador. Eu me lembro de Salvador, uma cidade ainda pobre. No caminho entre a minha escola e onde eu morava, minha casa, tinha favela em Salvador. E eu me lembro de ir com os meus amigos jogar futebol nas favelas. Eu não tenho recordação, Leda, na minha infância, até 1973, eu não tenho nenhuma recordação, uma sequer, de qualquer coisa relacionada a crime ou violência. Nenhuma. Eu nunca ouvi falar a palavra assalto. E o Brasil, em 1973, e Salvador, em 1973, eram muito mais pobres do que eram hoje. Uhum. Né? Aí eu vim para o Rio. Eu vim para o Rio em 73. Assim que eu cheguei no Rio, eu fui roubado. Mas não foi assalto. Foi um moleque que passou, pegou um dinheiro que eu tinha na mão. E o Rio de Janeiro também já era diferente de Salvador, era uma grande cidade. Mas o que acontecia aqui no Rio de Janeiro era o pivete que passava com um caco de vidro, no máximo uma navalha. Era essa a realidade. Isso tudo começou a mudar por volta dos anos 80. E aí eu junto a minha memória afetiva com o que contam os meus amigos policiais,
que foi nos anos 80 que começou a entrar armamento pesado no Rio de Janeiro, nas favelas, e o narcotráfico começou a montar uma rota que passava pelo Rio de Janeiro. E aí mudou o caráter da criminalidade. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!